Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui pastor Ismael, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jabuti. Esse é o canal Podcast Conectar, onde você fica informado sobre os mais variados temas importantes para a sua vida, para a sua família, para o dia a dia, que você precisa, talvez de muitas orientações a respeito da sua vida espiritual, e hoje, nesse dia especial, uma pessoa especial, e eu vou parar de falar especial, que eu estou repetindo muito. Mas antes que a gente apresente aqui o nosso convidado especial, eu gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse nesse canal, compartilhasse com seus amigos, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Ao contrário, eu acredito, Lucas, que quem não curtir pode levantar de noite para fazer alguma atividade, bater o dedo numa quina da cama e pensar, poxa vida, por que eu não, por que eu não me inscrevi no canal lá do Ismael, Conectar Podcast? Mas, pessoal, hoje está com a gente aqui essa figura maravilhosa, uma pessoa que eu amo de coração, meu irmão, meu brother, pastor Wesley Figueira, tá? Que é um personagem aqui da nossa história, um personagem da nossa vida, nosso vice-presidente, uma pessoa muito bacana, que tem conduzido aí as suas atividades com muito empenho, de forma muito simpática e, enfim, competência, um homem de Deus que tem tido revelações a respeito do presente e assim, trazendo para a igreja central e para todo o nosso campo, obviamente, uma áurea de espiritualidade muito grande, ainda muito jovem, mas com muita força, muito vigor e um chamado divino. Wesley, seja muito bem-vindo a este canal. Tá bom? Seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse e falasse aí suas credenciais aí. Quem é você, Wesley, né? As pessoas te conheçam. Sou um jovem, como o pastor Ismael disse aí, né? Apenas 17 anos de idade. De ministério. Meu Deus. Mas, irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, compartilhar esse momento de comunhão. Obrigado, pastor Ismael. Amém. Lucas, que está ali atrás, nos bastidores. E um prazer poder estar nesse momento, parabenizar pelo ambiente. Está tudo muito lindo, tudo muito bom. Muito obrigado. Abençoado. Eu tenho certeza que muita gente vai ser alcançada através desse podcast aqui, Conectar Podcast. E você aí, ó, vou reforçar, sintoniza aí, conecta. Deixe seu comentário abaixo aí. Quem sabe até uma pergunta, se quiser fazer, pode fazer pergunta, pessoal? Pode, com certeza, se pode fazer. Se fazer. na nossa alçada de responder, a gente responde, né? Exato. Então eu me sinto honrado, tá? Obrigado por tantos adjetivos. Eu não sei se tem tudo isso mesmo, né? Mas eu quero acreditar que sim. Tem, é uma sim. alegria. Para quem não sabe, o pastor Ismael é um grande amigo, irmão, um grande companheiro no ministério, na obra. Sou muito feliz de trabalhar aqui com todos os demais obreiros deste campo e compartilhar de um momento de muita comunhão mesmo, graças a Deus. Eu que fico feliz, em poder ter na minha vida uma liderança forte aí como você, tá? E Wesley, antes de nós aqui entrarmos no assunto, que hoje a gente vai falar sobre Família Blindada, né, que foi uma série que aconteceu ali na nossa central, e nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, e Wesley vai fazer uma síntese daquilo que foi pregado durante todas essas semanas da série. Nós vamos tocar nesses assuntos, né? E eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente a Deus, obviamente, por nos proporcionar este momento com o nosso pastor aqui, mas também a você, meu irmão, meu amigo, que está aí do outro lado, que nos acompanha, que nos segue, tá? E essa live, essa gravação, né, na verdade, ela vai ser postada ainda nessa tarde, né? Vai ser postada essa tarde, e muito provavelmente aí você vai estar assistindo após as 4 horas da tarde, e que você possa ser muito abençoado. Provavelmente antes, provavelmente depois das 4, mas enfim, fica ligado aí que vai chegar até você aí que já tem acionado as notificações desse canal. E Wesley, eu
quando eu comecei a ver ali as postagens a respeito do tema que vocês iriam tratar ali nessa série de mensagens na nossa central, eu fiquei assim feliz em saber a preocupação, né, que o Espírito Santo tem para com a igreja em iluminar, né, você para poder colocar esse desafio para a igreja. Porque eu acredito que toda a série de mensagens, assim como eu também trabalho com algumas séries de mensagem, toda a série de mensagem ela vem para impactar, nos confrontar, trazer de volta aí as bases, né? E principalmente família blindada. Então eu gostaria de saber, Wesley, de onde brotou, como foi que iniciou esse projeto dessa série de mensagens? Na verdade, assim, nós já estamos há algum tempo trabalhando nas quintas-feiras lá na igreja, certo? Não trabalho sozinho, não sou a pessoa de forma solitária responsável, idealizador dos trabalhos de quinta-feira. Eu tenho bastante pessoas que auxiliam, que oram, que orientam, e obreiros que estão participando. Mas chegou um determinado momento, então nós fazemos campanha. Toda quinta-feira lá é a campanha, né? Fazemos durante 7 quinta-feira. Não tem nada a ver com o número 7, tem a ver apenas com ter um padrão ali de dias, certo? E durante várias quintas-feiras nós fizemos trabalhos voltados com outros temas. E no meio de cada campanha, eu sempre fico pensando, quando acabar esse período, quando acabar essa etapa, o que a gente vai fazer? Porque a minha maior preocupação é o seguinte, eu tenho muitas ideias particulares que muitas outras pessoas podem ter. Mas o que eu me preocupo é o que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Certo. Entende? Sim. A minha maior preocupação é assim, eu vou fazer algo que eu vou apresentar apenas aquilo que está no meu coração, ou que eu idealizei, ou que eu projetei, e que vai até trazer conhecimento às pessoas, ou eu vou projetar algo, segundo o Espírito Santo de Deus, que não apenas vai trazer conhecimento, mas que vai trazer edificação, crescimento e transformação. Entende? Entendi. Então, nós concluímos uma campanha e pensando bastante no que poderia ser feito, eu falei, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? O que nós precisamos tratar com a igreja? Porque, de repente, para quem assiste de fora, ou para quem não tem um convívio com um pastor de igreja, para quem não tem noção alguma do que é pastorear, eu estou falando de um verdadeiro pastor, não estou falando sobre mim, eu estou falando no modo geral, porque infelizmente muita gente vê algumas situações que envolvem pastores que desabonam os verdadeiros líderes. Então quem está de fora acredita que é só abrir a igreja, abrir a Bíblia, preparar um sermão lindo ali e entregar e está tudo bem, né? Principalmente nos dias de gravações, né? Que hoje tudo se grava, vão pôr na internet e bacana daí se de repente sair um corte bom ali, então vamos falar bonito. Mas é assim, o maior problema são pessoas que estão adquirindo muito conhecimento, mas continuam vazias de Deus, entende? Sim. Tem pessoas que você conversa que a gente fica assim, puxa, que fantástico o pensamento dessa pessoa. Mas quando essa pessoa está sozinha, ele está vazia, não foi transformada. Ela... Enfim, então, nesse período de escolha, voltando ao assunto pastoral, o pastor ele tem acesso que pouca gente dentro de uma denominação, de uma igreja tem. Por quê? A maior parte das pessoas de dentro da igreja, sem generalizar, são pessoas que saem da sua casa e vão para a igreja para receber uma palavra. Mas a maior preocupação de um verdadeiro líder não é apenas em apresentar uma palavra, em fazer a interpretação de um texto ali, mas é pensar no futuro da igreja, no futuro das pessoas, é pensar no desenvolvimento das pessoas. E quando nós falamos sobre desenvolvimento ou de grupos cristãos denominacionais, por exemplo, nós precisamos entender que o crescimento da igreja, sem espiritualizar isso aqui agora, dá-se a forma saudável em que as famílias crescem. Então, isso aqui é bem certo. Escreve isso daqui. Toda igreja com famílias saudáveis é uma igreja saudável.
naturalmente é isso. A igreja que mais tem problema é a igreja que tem famílias totalmente problemáticas. E eu não estou querendo dizer que tem uma igreja que não tem família que tenha problema, mas eu estou falando de igreja que possui famílias, que essas famílias têm os seus problemas cotidianos, mas que buscam resolver esses problemas. Entendo. Sabe, pastor? É assim, Lucas. E para quem está nos assistindo, o paradoxo é o seguinte: as pessoas acreditam que servem a Deus e que não terão problemas e que Deus vai solucionar os problemas, e essa é a maior mentira que existe. Nós teremos muitos problemas. Então, o que é que difere o cristão autêntico, o cristão que está ali embasado na palavra e o cristão inteligente dos demais? É que todo cristão autêntico, todo cristão embasado na palavra, todo cristão transformado, ele vai ter problema como todo mundo. O que vai diferir ele das demais pessoas é que ele resolve os problemas. É a forma em que ele enxerga a resolução dos problemas. Então, pensando em muitos problemas dentro da igreja, no modo geral, por que não falar sobre um tratamento familiar a fim de que essas famílias possam crescer, progredir, serem abençoadas e, sobretudo, trazer saúde para esse grupo e esse ajuntamento de pessoas, que é a denominação no caso. Então, foi aí que o Espírito Santo falou, fala sobre a família. E aí eu tive o trabalho de correr atrás de 7 tópicos, é claro que não dá para falar de todos os assuntos apenas em 7 capítulos, né? E foi daí que surgiu a série Família Blindada. A intenção no final de tudo é que as famílias estivessem blindadas sobre todo o ataque do mal, toda seta, todo dardo, tudo aquilo que o diabo quer fazer para destruir a família. Porque, sobretudo, o diabo ele não quer destruir apenas uma pessoa. Ele quer arruinar as famílias. Porque na hora que ele consegue arruinar as famílias, consequentemente, ele consegue atrapalhar o bom andamento da obra. Eu compreendo e assim, é muito bonito de ver, né, essa compreensão, né, pastor? Porque, veja bem, nós estamos vivendo aí em tempos muito difícil no cenário, podemos dizer assim, esse cenário contemporâneo da pós-modernidade, da modernidade fluida, né? E que é tudo permitido, a permissividade, a relatividade, ou então o secularismo, enfim, tudo isso tem minado a libertinagem, tem minado aí o campo familiar, né? Bom, então, assim, a igreja, nós pastores ou líderes que são adjuntos ali ao pastoral, né, da igreja, ter esse feeling de entender que as famílias estão sendo atacadas e precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar uma atitude. Então, aqui eu não estou... Talvez aqui as pessoas que vão nos assistir, tem muitos amigos que são católicos, enfim, outros não têm religião alguma. Mas, assim, de um modo geral, a gente vê que, como Vossa Excelência já falou aqui, o inimigo não se contenta em destruir o pai, não se contenta em destruir só a mãe, mas ele quer acabar com a família. Infelizmente, é uma estratégia terrível. Se você puder colocar o microfone mais... Terrível. Isso. E sabe de um detalhe, pastor Ismael? É que nós falamos até aqui sobre o bom desenvolvimento da família na igreja. Mas a sociedade num todo, ela depende do bom relacionamento familiar. Isso. Quando uma sociedade, quando as famílias de Jabuti, quando as famílias de Ibaiti, de Pinhalão, da nossa circunvizinhança, quando as famílias do Paraná, do país, compreenderam a necessidade desse bom comportamento familiar, não vou nem falar da área espiritual, estou falando pelo menos do convívio familiar, de forma saudável. Quando a sociedade compreender isso, meu irmão, muita coisa muda. As pessoas ficam preocupadas com o político, né? Não, na hora que entrar o político, pode haver alguma alteração? Pode, mas a maior alteração que a sociedade brasileira pode sofrer é uma transformação familiar. Sim. Entende? É uma transformação familiar. É isso que as pessoas precisam entender. Pode entrar o político que for, se a família brasileira estiver destruída, vivendo uma libertinagem,
né, uma falsa liberdade, vivendo ideologias pessoais, pode esquecer, meu irmão. Não Wesley, há quem vai resolver isso se as famílias não resolverem esse problema de forma pessoal, eu individual e familiar. vou fazer uma pergunta aqui para você, colocar você na parede aí, né, em algumas perguntas, mas eu acredito que você se sai muito bem. Tomara. Mas sim, claro. Uh, Wesley, defina para mim família nesse termo que vocês abordaram. Porque vocês estão. A série é Família Blindada, né? Mas o que vocês definiram como família para que ela seja blindada, para que ela seja protegida? Nós definimos o seguinte: então temos 2 pontos de vista para que cheguemos ao propósito aqui da série Família Blindada. Nós precisamos levar 2 pontos em consideração para definir o que é uma família blindada, certo? Um dos pontos é uma harmonia familiar, um laço familiar saudável, e isso não depende da espiritualidade de ninguém, depende apenas da compreensão e do desejo de fazer dar certo de cada indivíduo da família. E segundo, que é o principal no caso, eu falei da parte do laço familiar, mas o principal de tudo, principalmente para nós que somos cristãos e cremos na Bíblia Sagrada e sabemos do projeto de Deus, do propósito de Deus, é uma família que anda no mesmo caminho, que servem ao mesmo Deus, que tem o mesmo propósito e que, sobretudo, compreende o propósito de Deus, certo? Então, a definição de uma família blindada é uma definição que, nesses 2 pontos de vista, caminham juntas, compreendem a necessidade e cumprem, de forma cabal, inclusive, o propósito que Deus instituiu para a família desde o início da criação, desde o primeiro homem e da primeira mulher. Então, uma definição de família blindada é uma família que tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos e que, sobretudo, temem a Deus e que estão no centro da vontade de Deus e cumprindo o propósito e o projeto de Deus. Puxa vida, muito perspicaz a tua resposta. Mas, Wesley, nós vivemos assim, vamos dizer assim, numa esfera em que talvez tenha se pluralizado a palavra família, né? E secularizado essa palavra família. E obviamente que nós estamos falando aqui do ambiente cristão, conservador, né? Que temos por prerrogativa pai, mãe, filhos, né? Dentro dessa prerrogativa, né, cristã, judaico-cristã, que é a nossa profissão de fé. E vemos então o seguinte, que vamos falar aqui da Assembleia de Deus, que é a igreja da qual nós pertencemos, mas eu tenho aqui alguns amigos na nossa cidade, pastor Gilson, pastor Donizete, pastor Pedro, e enfim outros amigos pastores de outras denominações, que enfrentam as mesmas situações que nós da Assembleia de Deus enfrentamos, que é esse alinhamento familiar, né? Muitas vezes a esposa ela serve ao Senhor e os filhos não, o marido não, às vezes também o esposo serve ao Senhor, a esposa não, ou às vezes os filhos servem ao Senhor e os pais não, e aí há esse desencontro dentro do lar, né? E aí a minha pergunta, por exemplo, nesse sentido assim de quem representa Deus dentro da casa, né? Podemos falar então assim hipoteticamente, uma mulher que ela é cristã, né? Que ela é serva de Deus, crente, fiel, mas o seu esposo, os seus filhos não servem ao Senhor, e ela é a representante, vamos dizer, espiritual na casa, né? Ela tem possibilidade dela ser, vamos dizer assim, chamar a responsabilidade para si, para blindar essa família e chegar o restante da família na presença de Deus? Como você vê essa parte? Então, é assim, nós até abrangimos um pouco esse assunto. O primeiro tema, inclusive, aqui, o primeiro capítulo foi o propósito de Deus com a família. Se nós formos analisar o propósito de Deus, o plano inicial, e o que de fato Deus projetou para cada integrante da família, se fôssemos analisar a ordem inicial,
função principal de ser o líder espiritual da família seria do homem. Inclusive, se você olha para a ordem da criação do homem, do ser humano, Deus primeiro forma o homem do pó da terra, Deus sopra nas narinas do homem, dá o fôlego de vida para ele, e a responsabilidade de administração principal e inicial é do homem, certo? Sim. Quando Deus cria a mulher, eu falei disso inclusive, quando Deus cria a mulher, Deus não criou a mulher para ser a principal da casa. Lendo Gênesis, a Bíblia diz claramente que Deus formou a mulher a partir da costela do homem, no caso Adão, para que ela fosse a auxiliadora dele, que foi um tema maravilhoso que nós falamos, né? Principalmente sobre subordinação, que muita gente deturpou a palavra de Deus quando fala que a mulher ela deve ser a auxiliadora do homem, né? E aí o movimento feminismo, que deveria ser um movimento bom, pró-mulher, se tornou um movimento em que quer arrancar a mulher da sua responsabilidade como mulher. Sim. E, enfim, de repente até a gente fala isso aqui mais para frente, e virou uma confusão. Mas veja bem, pastor Ismael, a maior sacada para uma família blindada começa a partir da primeira pessoa que compreende o propósito de vida dela dentro da sua respectiva casa. Então, existem várias hipóteses para nós falarmos disso. Uma hipótese, a mulher, ela é cristã, evangélica, serve a Deus, e ela ata um relacionamento com uma pessoa não cristã, não evangélica, que não professa a mesma fé que ela, certo? E aí entra aquele assunto que os pastores sempre dizem, olha, não atem julgo desigual. E durante muito tempo foi falado só sobre relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Que é super válido isso, mas podemos abranger muitas outras coisas dentro desse julgo desigual. Então veja bem, quando um pastor fala para você, que é jovem, por exemplo, olha, cuidado com esse relacionamento. A pessoa que você se relaciona não professa a mesma fé que você. Essa questão do peso conjugal, do julgo desigual, se a pessoa que é cristã entrou num relacionamento com alguém que não professa a mesma fé, ela assumiu toda a carga e toda a responsabilidade de santificar a família dela e de doa ou não, queira ou não, mais difícil que seja ou não, ela é a responsável em santificar e buscar, através de oração, exemplos, dedicação, a salvação para essa família, certo? E isso eu falo tanto na responsabilidade feminina quanto na masculina, se entrou no julgo desigual. Um outro exemplo, ambos não servem a Deus, não professavam a mesma fé, estavam vivendo uma vida pregressa, aí uma das partes aceita Jesus e começa a viver aquilo que a Bíblia diz que tem que viver, seja homem ou seja mulher. Vamos falar no caso da mulher aqui. A partir do momento em que essa pessoa teve encontro com Cristo e ela foi transformada por Cristo e agora começa a viver e praticar a Bíblia Sagrada, a responsabilidade é dela de alguma maneira transmitir aquilo que ela sofreu como transformação para toda a família. Então, pastor, de quem é a obrigação de ser a liderança espiritual da casa? Da primeira pessoa que compreendeu o que é, qual o propósito da família e como fazer parte de uma família blindada. Então, a maior responsabilidade é do primeiro que entendeu. Bom se fosse do líder da casa, do sacerdote da casa, partisse do pai e da mãe, né? Então, para finalizar aqui, o filho que cresceu num lar pagão, não teme a Deus e tudo mais, e ele um dia se depara com a palavra, está num culto, ou na rua, ou numa palavra evangelística, ou num vídeo que está assistindo, ou até mesmo na abertura da Bíblia Sagrada, essa pessoa fala, uau, o que é isso? Sofre uma transformação através do Espírito Santo pela palavra. Quando esse camarada chegar na casa dele, se ele sofrer o maior embate paterno que ele tiver, ele precisa compreender que a maior responsabilidade de transformar aquela casa é dele. Por isso nós precisamos não terceirizar a nossa responsabilidade. Não, em casa não dá certo por causa do fulano, em casa não dá certo por causa dela, não dá certo por causa dos filhos que não querem compromisso. O compromisso do cristão não é com quem não quer, o compromisso do cristão é ele e Deus, e fazer o papel dele. Você fez eu lembrar aqui de um texto maravilhoso, deixa eu até ver se eu encontro aqui, que fala sobre isso. Eu acho lindo esse texto aqui de Pedro. Eu acho que é 1 Pedro 3. Quase acertou, hein? Hoje eu fui né? fazer uma oração e o
texto lido foi 1 Pedro 5:7. Olha só que legal aqui, vê, ó. O texto diz assim, ó: esposa, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhe falem a respeito do Senhor, a vida piedosa de vocês lhes fará melhor do que quaisquer palavras, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma versão, a vida, Só repete o texto que tá? você leu aí. 1 Pedro 3:1. Então, eu assim fico fascinado com o que Pedro ele presta atenção nessa questão familiar, porque veja bem, como o senhor falou aqui, desculpem chamar você Imagina, de tem senhor, eu às liberdade, vezes você, eu amigo, acabo, pastor, tá né, tudo mas bem. assim, pela tua posição, senhor, pela nossa amizade você, pela minha idade você, né, por ser um pouquinho mais velho só apenas, né? Tá bom, eu vou ir, ela tá vendo, até o Lucas Fica não quieto concordou. aí, dá para ficar É. quieto e pegar um café pro pai aí, então, já que você tá, né, interferindo na conversa alheia. Também, né? Mas é lindo quando você lembra de um. Agora me fugiu aqui a mente, você talvez deve se lembrar quem falou, mas tem uma frase que diz assim: quando devo pregar? Em todo tempo. Pregue, 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 pregue. Se possível, fale alguma coisa, né? Verdade. Então, a esposa, filho e tal, isso aqui repercute para toda a família, obviamente, mas veja bem, se a gente pudesse compreender esse texto com muita profundidade, ainda mais do que ele essa representatividade espiritual da casa, que você falou, de a pessoa compreender que ela é base sustentadora da fé cristã na casa e interceder pela casa, orar pela casa, falar com Deus através né, das suas orações, em prol da família, em prol do lar. O que acontece? Deus ele vai quebrando as correntes, né? Tirando os espinhos, né? E enfim, vai ali soltando as amarras, né? Desfazendo todas as obras do mal. Segundo tópico que vocês falaram. Nós falamos do segundo tópico, que foi o papel do marido na família cristã. Uau. A gente poderia ter entrado no segundo tópico falando sobre o papel da mulher. Qual foi o propósito de colocar o marido? É porque é assim, pastor Ismael. O senhor... Olha a sacanagem aí que você fez, tá vendo? Assim, veja bem, a maior dificuldade das pessoas é compreender o papel de cada um, entende? Voltando ao que a gente falou ali no começo, Deus não falhou na criação em nenhum momento, em nenhum detalhe. Pastor, mas pensa, eu vou adiantar o pensamento de alguns aqui com relação ao que eu ainda vou falar. Pastor, mas então está dizendo que a mulher jamais estará em algumas situações à frente do homem para poder realizar algumas obras, e se o marido não é crente, aquela coisa toda. Por que eu coloquei o homem como primeiro, o papel do marido na família cristã? É porque, logicamente, biblicamente, lendo desde o início da Bíblia, desde a criação, o papel do responsável espiritual, provedor da casa, do homem, da pessoa de bom exemplo da casa, é do marido. Protetor, provedor. Em todas as áreas. O que o movimento feminista faz, voltando lá naquele assunto? A vida toda, e a gente tem que levar em consideração que não é a maioria, tá? É que tem um grupo que faz um barulho que quem olha de fora fala, uau, é a maioria, mas não é a maioria. Sim. O projeto familiar e a função do marido, do homem na casa, não é diminuir em momento algum as funções, as obrigações, as responsabilidades e a capacidade da mulher na casa, de forma alguma. Inclusive, meu irmão, nós não fazemos absolutamente 80% das coisas que a mulher faz, né? Nós como homens. Se elas olharem dessa forma, elas vão perceber que nós como homens não podemos realizar aquilo que elas realizam, e elas como mulheres precisam compreender que há funções e papéis que Deus designou ao homem para que o homem faça.
compreende? Sim, compreendo. Inclusive, uma delas que muitas feministas não aceitam é o como protetor. Elas entendem que o homem está dizendo que a mulher não tem capacidade alguma de ser a provedora, a protetora da casa. E não é essa a realidade. Hoje a mulher ela tem capacidade de muitas coisas, até mais do que alguns homens. Profissionalmente falando, socialmente Sim. falando, entende? Politicamente falando também. Uhum. Hoje a mulher ganhou um espaço imensurável na área política, né? Até porque isso eu quero deixar bem claro, pastor, que não é uma posição da igreja, mas essa Exatamente. é uma posição bíblica. Deus sempre Exatamente. quis essa participação da mulher em todos os segmentos. É que né? tem gente que fica imaginando que precisa haver uma teofania, o anjo tem que se apresentar, se materializar individualmente para cada pessoa. Fala, não, tem que ser. Não, tem muita coisa que é lógica. Uma delas, por exemplo, se não é o papel do homem ser o maior responsável pela família, por que Deus então primeiro forma o homem e não a mulher? Exato. Se alguém puder me responder, dentro da Bíblia, usar a Bíblia Sagrada, não, pastor, a mulher está na mesma altura com relação aos cuidados familiares do homem, ou ela tem as mesmas funções que o homem, prova para mim na Bíblia. Eu não estou falando de achismo, estou falando de... Se alguém puder, deixa nos comentários o texto em que a Bíblia iguala, equipara, eu estou falando de equiparação, não estou falando de comparação aqui. Uhum. A comparação é semelhança, equiparação é colocar no mesmo nível. Procura na Bíblia, onde eu estou falando para quem crê na Bíblia também, né? Sim. Então, para quem não crê, não tem problema algum, a gente tem que respeitar Exato. a ideologia de cada um. Mas para quem diz que crê na Bíblia, me encontra aí um texto bíblico em que a Bíblia equipara a função da mulher com esse segundo tópico, falando sobre a responsabilidade do marido na família cristã, porque a maior realidade. Você, homem, é o provedor da sua casa. Você, homem, precisa ser o sacerdote da sua casa. Você, homem, precisa ser o exemplo de marido na sociedade, para a sua família, para os seus filhos e, sobretudo, para o público cristão. Essa é a realidade. E não tem para onde escapar. E aí o que acontece nesse segundo ponto é essa abordagem de que o homem ele tem essa responsabilidade, tem essa força, né, dentro do lar, como falando de cristão para cristão, de ter entendimento, né, de organização da sua vida financeira, de organização da sua vida sentimental, da organização de como criar os filhos e, enfim, toda essa blindagem que o marido vai buscar para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. E interessante é o seguinte, pastor, só para a gente mudar aqui já para o terceiro tópico, mas assim, eu acho que, fazendo uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria isso, exemplo, apareceu uma barata no quintal da casa, né? E aí o marido sai correndo e chama a mulher para matar a barata na casa. Né? Então é uma brincadeira, gente, mas assim, mudando isso para um algo maior, às vezes quando acontece mesmo do pau torar, como diz assim, do negócio ficou feio na casa, então muitos homens vão se esconder debaixo da mesa e às vezes a mulher tem que tomar a iniciativa, né? Então, então assim, eu acho que alguns homens têm que sair debaixo da mesa, né? E se posicionar, né? Se posicionar, né? Como homem, né? E ter essa função de encarar as responsabilidades, né? De encarar toda a situação que está ocorrendo. Bom, eu falo isso diante de várias circunstâncias que a gente acompanha e muitas vezes já aconteceu. Eu nunca me escondi debaixo da mesa, para deixar claro, né? Mas teve muitas coisas que me assustou diante de circunstâncias da nossa história, e que se eu não tivesse uma auxiliadora, uma pessoa que estava do meu lado ali para poder me ajudar e socorrer naqueles momentos de caos em que eu estava vivendo, né? E falar, usar uma linguagem aqui lá do pessoal do Nordeste, ô macho, levanta aí, vamos para cima, né? E então esse comportamento da mulher também de colocar, não, cara, você é meu marido, pô. Exatamente. Você é o homem da casa, né? Se desperta, né? Vamos para cima, né? É interessante falar desse assunto, porque esse foi um dos temas, né? Sobre onde o homem encontra o refúgio, onde a mulher encontra o refúgio, onde os filhos encontram refúgio.
Foi por isso que em um dos temas nós falamos sobre a comunhão familiar e a oração. Dentro desse capítulo nós falamos justamente sobre isso, porque isso não quer dizer que porque Deus nos colocou como responsáveis principal da casa, que nós não sofremos algum tipo de abalo psicológico, emocional, enfim. Todos nós, todos de uma família estão sujeitos a isso, entendeu? Mas, quando nós falamos sobre a segurança do homem casado, no caso, eu estou falando de uma segurança física palpável, uma segurança que nós não pode espiritualizar tudo, tá? E isso que a gente está falando que serve tanto para quem é cristão quanto para quem não é cristão. Certo. Beleza? Com certeza. É a esposa, meu irmão. Se o marido não tiver uma mulher prudente, uma mulher como foi usado no 3º capítulo aqui, que é o papel da mulher virtuosa no lar cristão, meu irmão, foi magnífico essa aula. Foi magnífica esse capítulo. Porque um homem bem-sucedido tem do seu lado uma mulher bem-sucedida. Exato. É um complemento, sabe, pastor Ismael? Como que eu vou fazer para ter uma mulher bem-sucedida? Primeiro, eu tenho que compreender o meu papel dentro da minha casa. E para a esposa, como que eu vou ter como é que eu vou ser bem-sucedido e ter um marido bem-sucedido? É a mulher compreendendo o papel fundamental da mulher dentro da casa. Quando nós lemos, por exemplo, a passagem em Provérbios sobre a mulher virtuosa, vamos abrir aqui para ler, porque eu acho interessante ler esse texto aqui. Posso fazer essa leitura aqui? Provérbios 31, certo? Certo. Abri a harpa cristã, e é a Bíblia aqui. Provérbios 31. Tem um texto aqui, é importante nós lermos esse texto aqui. Só um minuto aqui. Tá. 31 quanto? Espera um pouquinho. Deixa eu só abrir corretamente aqui. É importante nós compreendermos que a família blindada, ela não depende só de uma pessoa. A transformação familiar começa através de uma pessoa. Mas para que uma família completamente esteja blindada, cada um tem que desempenhar bem a sua função, certo? Então vamos lá. Eu vou ler uma versão aqui, Nova Tradução Linguagem de hoje, porque eu gosto demais dessa tradução, tá? Diz assim, olha, quer ver só? A partir do versículo de número 10, tá? Ó, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Quem quiser conferir depois que foi falado, posso falar dos vídeos? Está lá no canal da igreja, certo? O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Uau. Isso aqui é magnífico. E continua. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca faz o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. E de lugares distantes, no versículo 14, de lugares distantes ela traz comida para casa como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens aos empregados. Examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. 3 características que a mulher possui. O movimento feminista tem uma dificuldade de compreender que a Bíblia nunca diminuiu a mulher. Na verdade, olha o que o texto em Provérbios está dizendo. Essa mulher, ela é fera, meu irmão. O versículo 17 aqui na minha versão está escrito: ela é sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Olha isso aí, meu irmão. Então a Bíblia nunca diminuiu a mulher. É uma mulher forte, né? Olha isso. 18. Forte. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Aí se continuar lendo, aí tem gente que vai falar que a Bíblia está escravizando aí a mulher, né? Mas de forma alguma. Aí continua dizendo, ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Quem que foi o provedor disso? Quem que cuidou disso? Quem que se organizou para que na época do frio os filhos estivessem agasalhados? A mulher virtuosa. Versículo 22, faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. 23, o seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas para vender, é forte, respeitada e não tem medo do futuro, fala com sabedoria e delicadeza. Irmão, isso aqui está engrandecendo a mulher. Fala com sabedoria e delicadeza, ela não tem preguiça, está sempre cuidando da sua família, os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. A importância do marido aí, meu irmão. Se a tua mulher é esforçada, você não elogia ela, você está perdendo a oportunidade de ter uma grande mulher dentro da sua casa, né? E continua dizendo assim, e ele diz, muitas mulheres são boas esposas,
mas você é a melhor delas. E eu dedico isso aqui para minha esposa, né? Você é a melhor delas. Ô Lucas, coloca na geral aqui. Você é a melhor delas. Eu preciso dizer isso pra minha Andressa, esposa. né, um abraço, Andressa, que é esposa do pastor Wesley e tem todas as prerrogativas aí que o pastor está falando, né? E finalizar aqui no versículo 31. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. A mulher é fantástica. Fantástica. Ponto, né? E esse papel da mulher no lar, né, espiritual, chama muito a atenção. Eu costumo dizer assim que nós, muitas vezes, nós temos uma visão, é claro, tudo figura de linguagem aqui, tá? Os psicólogos de plantão aí me perdoem, né? Os analistas de plantão me perdoem, que assim, eu sou um leigo para falar desse assunto, mas assim, nós homens temos uma visão, às vezes, muito única, nós não conseguimos olhar nas perspectivas, né? E até porque a gente tem assim, uma visão muito focada nas coisas, né? E a mulher, ela consegue enxergar numa visão em perspectiva, que ela lembra até que calçado que fulano usou, que cor que era, né? Fazer um bom investimento. Enfim, às vezes eu perguntar pra gente, viu, que cor que era o sapato do Wesley? Nem sei se ele tava de sapato. Tá entendendo? Eu tava vestindo uma roupa em casa, né? Daí eu falei, vai ficar lindo. Quando eu fui no espelho, a minha esposa falou, que marmotice é essa, pelo amor de Deus? A Juliana falou que esse dia que eu tava parecendo um Benegripe, aquele comprimidinho. Não, e daí, rapaz, o duro, sabe o que é? Que tipo assim, eu peguei uma gravata bonita, peguei uma camisa bonita, peguei um terno bonito, mas a combinação não tava boa. Horrível. E pra mim, eu ia daquele jeito mesmo, meu irmão, sabe? E no final das contas, eu falei, pelo amor de Deus, vamos melhorar isso daí. Ontem à noite aconteceu isso, né? Eu fui antes de ir pra igreja, escolhi uma gravata lá, daí a Juliana olhou pra gravata, olhou pra camisa e falou, negativo. Falei, louco, mas orna? Ela falou, não orna não. Aí ela foi lá e arrumou outra gravata. E pra fechar todas as brechas, né? Senão alguém vai falar assim, mas então quer dizer que a mulher, o papel dela é só arrumar o homem. Não. Olha aqui, é um pensamento muito mesquinho. Bem medíocre. Assim. Porque lendo aqui, o que nós lemos, o texto diz aqui em Provérbios que o marido dela é reconhecido por todos. Isso. Nenhum marido vai ser reconhecido por todos se a mulher não for uma mulher virtuosa. Tá escrito aqui na minha versão aqui, que eu achei muito legal aqui, no versículo 23, está escrito na versão vida aqui. É justamente esse. O marido de uma mulher fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua cidade, será eleito para cargos importantes na sociedade. Isso é maravilhoso. E não é só por causa do homem. Você percebeu isso? Que tudo vem dependendo da ação de uma mulher? Exatamente. Uma mulher fundamental. Quarto ponto, então, vocês entraram na base... Comunhão familiar e oração. Entendeu? Falamos primeiro das responsabilidades de cada um na casa. Certo. Vamos falar de família? Tá. Qual é o propósito de Deus com a família? Falamos, primeiro capítulo. Depois, seguindo a ordem, qual é o papel do marido na família cristã? Certo. Terceiro, qual é o papel da mulher virtuosa no lar cristão? Quarto, como é que a gente vai conseguir conciliar tudo isso? Comunhão familiar e oração. Esse foi o quarto capítulo. Falamos muito sobre isso, foi tema muito abrangente e magnífico, sabe? Quando eu tive essa percepção da parte de Deus, quando eu tive a percepção sobre a importância da comunhão familiar e da oração, eu percebi que Deus quer muito mais do que apenas um homem se casando com uma mulher, tendo lá os seus desejos sexuais e através disso filhos. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que a tua família sinta prazer em ser uma família, em pertencer a uma família, e em família orar junto e ter uma comunhão. Esse tema é fantástico. Eu lembro que no início do ano, filho, lembra disso? No início do ano foi um momento assim bastante emblemático para a minha vida emocional, né? Eu estava iniciando um tratamento e uma das coisas que a gente chegou e colocou no caderno, algumas coisas que a gente ia começar a fazer a partir de janeiro desse ano, né?
seria todas as noites a gente retomar, porque em algum momento você acaba perdendo ali alguns dias, mas a gente retomar aquele culto familiar. Importante isso. E então, assim, daí toda noite a gente lia 2, 3, 4 capítulos nós pegamos o Novo Testamento primeiro, lemos todo o Novo Testamento, já parte do Velho Testamento, e um louvor e oração, tá? O que isso fez, Wesley? Abriu horizontes, fronteiras, abriu assim caminhos, tirou da nossa vida coisas que estavam, vamos dizer assim, impedindo, sabe? Porque você vai falar já sobre essa parte, mas assim, eu só quero adiantar para as pessoas que essa questão da oração, da leitura da palavra, do louvor, né, que você ali num culto familiar, e aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, que isso não é servir a Deus em casa e deixar a igreja, tá? Não é isso. Há muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso estar na igreja para ser cristão, para participar, para ter comunhão com Deus. Não é esse o objetivo aqui, tá? Eu não estou corroborando para que ninguém não vá à igreja. Não é isso. Eu estou dizendo que o culto familiar, a oração familiar, essa parte que nós, como pai, esposa, filhos, faz, ela destrói barreiras, ela quebra laços, tira da nossa vida entulhos que estavam ali impedindo. Então, me fale aí, como foi aí daí esse quarto ponto? Então, uma das coisas mais difíceis de se compreender dentro da família é a comunhão familiar. E se não houver comunhão familiar, não haverá oração familiar. Isso. A coisa mais difícil que existe dentro de uma família para que haja uma fluidez melhor no servir a Cristo, no desempenhar a função da família cristã na sociedade, é havendo comunhão familiar. E vamos agora, eu gosto sempre de fazer assim, tá? Não vamos espiritualizar agora. Qualquer família que tenha um bom convívio familiar, uma harmonia, uma comunhão familiar, ela se sobressai em muitas áreas da vida. Qual é a diferença de uma família que não serve a Cristo, que tem comunhão familiar, para uma família que serve a Cristo e tem comunhão familiar? É que tendo comunhão familiar, a família orando junto, que foi o tema desse quarto capítulo, meu irmão, a oração é a chave para todas as respostas. Orar em todo o tempo ali. Você tá bem? Orar em todo o tempo, orar sem cessar, é através da oração que a gente pede e recebe. As famílias estão sofrendo muito porque não há comunhão familiar e muito menos oração familiar. E quando você falou em culto familiar aí, até falamos bastante sobre esse assunto aqui dentro desse capítulo, as pessoas problematizaram o culto familiar. Porque na cabeça delas, o culto familiar tem que seguir uma liturgia, né? Imagina a igreja lá, tem que seguir uma liturgia, né? E as pessoas se prenderam demais a uma liturgia denominacional, certo? Só que o culto familiar, ele é espontâneo. Ele foge de toda a liturgia. Ele não depende daquilo que nós seguimos, daquele padrão que nós seguimos dentro da igreja, sabe? Começamos com uma breve oração, uma leitura, um cântico, depois os hinos da harpa, 2 ou 3 que seja, depois mais uma leitura, aí distribui a oportunidade para os grupos. As pessoas estão tão enquadradas, tão engessadas nisso, que o dia que foge alguma coisa, pronto, parece que não é culto para elas. Não é culto, Meu amigo, meu irmão, você que está aí me ouvindo, reúna a tua família, deixa o teu filho cantar um louvor, por exemplo, a tua filha, deixa pegar um instrumento lá, mesmo que não sabe fazer nenhuma nota, deixa cantar um hino lá, seja o que for. Ao final de tudo, o pai com sabedoria, a mãe com prudência, depois de já ter edificado a casa, pega uma palavra,
você não vai pregar para os teus filhos como você prega lá no clube. Meu irmão, criou um conceito também sobre pregação, né? Que pregação tem que ser meus sapatos. A pregação ela é simples. Ai, meu Deus do céu, lembrei do negócio que eu não posso falar aqui. A pregação parece engraçado, mas tem gente que se engessou nisso, sabe? Uhum. Até pregadores hoje que mudam a voz para pregar, cada um do seu jeito. Também não estou fazendo crítica, mas a pregação é igual a oração, pastor Gilmar, é simples. É simples. A pregação é o discernimento da palavra e a exposição daquilo que o Espírito Santo revelou para o seu coração àquelas pessoas que estão te ouvindo, de maneira concisa, simples e objetiva. É legal disso que muitas vezes, né, Lucas, quando a gente estava fazendo leitura lá em casa, né, a gente parava em alguns textos bem polêmicos, assim, né, para a gente poder discutir aquele texto, sabe? E muitas vezes a gente até falava, vamos tentar procurar a resposta, né? Um diálogo. Ali, familiar. A gente exatamente colocava aquele versículo ou aquele texto em análise para todos nós ali de casa compreender. E eu lembro até de um certo dia, né? Que assim foi muito lindo, que a gente estava lendo a Bíblia, cada um com sua Bíblia na mão, e o Arthurzinho já estava ali começando a sentar e tal, né? E aí tem Bíblias infantis com figura, e a gente colocou uma Bíblia. Hã? Eu sei bem disso. Sabe, né? A gente colocou uma biblinha pro Arthur lá. E aí, cara, a gente ficou emocionado porque foi a primeira vez que o Arthur teve contato com Bíblia. E ele, tipo, conforme nós passávamos as páginas, né, Lucas? Ele passava a mãozinha, cara. Eu tô falando aqui, eu tô me emocionando, porque todo mundo, quem conhece a história do Arthur sabe do que eu tô falando. Ele passava assim a mãozinha nas páginas, ia virando, e depois na hora que a gente ia cantar, né, ele ficava assim sorrindo e olhando para o Lucas e sorrindo, olhava para mim e sorria. Aí na hora da oração a gente fazia o abraço do urso, né, todo mundo se abraçava ali. Então é isso que o pastor falou, sabe? Essa espiritualidade dentro da casa, ela traz uma leveza. E não precisa ser engessada, claro, né? Ela tem que isso, espontâneo, e ela abre caminhos para as perguntas, como nós temos adolescente em casa, abre perguntas ali, né? E aí a gente vai tentar responder ali conforme a gente, claro que a gente, não da maneira como a gente fala ao púlpito, mas ali em casa a gente consegue ter uma conversa mais franca, mais aberta, né? E precisa. Eu que tenho uma filha de 15 anos e uma arma com 30, né, munições. Se vira. Brincadeira, não tenho arma não, tá? Na verdade é uma 66, tá? De 2 canos. De 2 canos, uma 66 de 2 canos. Vai brincando para ver, né, Pablo? E aí acontece o seguinte, né? Rapaz, né? Não sei, não. Vai, filho, vai, né? Abraço, Miqueias, né? Não vem com essa de compadre pra cima de mim, não. Eita, me conectei. Tá entendendo? Mas enfim, né? Quem tem filha tem telhado de vidro. Pablo é crente. Pablo é crente, né? Omara. Pastor Ismael, sobre isso, esse assunto, uma coisa interessante é que essa comunhão, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando falamos de comunhão familiar e oração. Estamos falando de duas coisas, ou até mais, mas duas principais é que a família que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, o pai e a mãe que são bons exemplos. O Arthur só reproduziu aquilo que os pais e a família estão fazendo. Os filhos são reflexos dos pais, entende? E essa comunhão espiritual é muito boa dentro da casa. Ler o texto, discutir o assunto ali, vamos cantar um hino, vamos adorar a Deus, um hino totalmente cristocêntrico, né? Vamos agora fazer uma oração, agradecer a Deus. Meu irmão, e sobretudo, comunhão também nós precisamos compreender que senão as pessoas vão achar que vivemos só no mundo espiritual, não tem desfrute, deleite algum, né? Isso. Meu amigo, pega a tua família, você que está assistindo aí, você que nunca saiu com a tua esposa, porque precisa começar pelo pai e pela mãe. Se o pai e a mãe não tiver harmonia, os filhos não vão ter também. Se o seu filho, sua filha só vê você maltratar a tua esposa, ou você, esposa, maltratar o teu marido, vocês não vão ter harmonia familiar. Sai um pouco com a tua família, vai brincar um pouco com o teu filho, sai. Esses dias eu percebi que o Isaac ficou muito aborrecido, né? E a Laura também. E a Laura é um pouco mais compreensiva do que o Isaac, né? Pela idade, talvez.
E eu sempre tento pegar um dia da semana e sair com o Thor, né, que é o meu pet, e saio para a pista da saúde com eles. Eles levam a bola deles e vão brincar. O dia que não tem como, eles ficam assim, arrasados. E meu coração parte, porque não é só igreja e Bíblia, não estou descartando. Tem que ser todo dia, a todo instante. A nossa vida com Deus, ela não tem interrupção. Isso, Mas, linear. mas enquanto estamos na Terra, essa carne, essa matéria, essa mente aqui, ela precisa de momento de comunhão com a família, de sair um pouco com a família, de espairecer um pouco, de mostrar para os filhos que ser crente não é careta, não é ficar com terno, uma gravata o tempo todo, tem gente... Senão espiritualiza tudo, meu irmão. Aí acabou o seu convívio familiar. Existe uma família. Exatamente. Né? O apóstolo uma Paulo... vida social, né? Isso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para Timóteo, lá na sua recomendação para a separação dos bispos, né? Ele diz assim, que governe bem a sua própria casa, né? Porque se não cuidar da sua própria casa, como terá cuidado das coisas de Deus? Então eu acredito que todo sacerdote do lar, ele tem que entender que a sua família, ela é Deus acima de todas as coisas, né? Que é o nosso Pai, o nosso principal, Cristo, Espírito Santo. Mas a nossa família, ela é sim, e o bom relacionamento é um termômetro gigante. Muito. Quinto ponto, vocês falaram sobre... No quinto ponto, nós falamos sobre a educação dos filhos na família cristã. Educação dos filhos. E aí a chinela cantou. Eita, pega, hein? Meu a chinela Deus. Cantou, porque existe responsabilidade de todos os lados. Responsabilidade principal e inicial dos pais. Seu filho não nasce educado. Isso. Não é função da igreja educar o seu filho. E muito menos da escola de trazer caráter para o seu filho. A escola vai ensinar assuntos culturais, gramaticais e por aí vai. Mas a educação dos seus filhos é obrigação dos pais. É obrigação dos pais, dentro de casa. O pai que não educa junto com a mãe, não educa os filhos dentro de casa, esquece. Não vai ser na igreja. Não adianta levar teu filho para a igreja. Não, tá aqui porque eu não aguento mais essa criança em casa. A igreja não vai resolver o problema do teu filho. Não é a igreja que vai. As pessoas levam a criança, a criança tá dando trabalho, tá tendo pesadelo. Aí leva para a igreja lá, tô aqui, põe a mão na cabeça dele, ora, achando que o pastor vai fazer uma mágica ali, né? Sim, abracadabra, vai esfregar a lâmpada, o gênio vai sair, você tem três. Três pedidos. O primeiro pedido que meu filho seja comportadinho. Né? Primeira coisa, problema comportamental tem que ser muito bem analisado. Às vezes algum distúrbio pode acontecer, temos muitos profissionais para isso, e os pais não precisam ter medo de buscar solução médica, porque senão Deus não haveria capacitado a medicina para isso. Mas tem filhos por aí que estão do jeito que estão por falta de disciplina, que também foi um tema, né? Disciplina familiar na família nos dias atuais, né? Foi o penúltimo tema. Então, responsabilidade dos pais, educar os filhos. Responsabilidade dos filhos. Um dos mandamentos bíblicos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e os teus dias o quê? Se prolongue na terra. Então, temos dois públicos com responsabilidades aí, distintas, inclusive. Dos pais de educar os filhos, dos filhos de aprender com a educação dos pais. Infelizmente, alguns pais têm uma péssima moral para educar os filhos, né? E para o público cristão, pastor Ismael, vai lembrar, eu falei isso. Esse negócio de que, pai, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é coisa do ímpio. Isso aí não existe para o cristão. Não existe para o cristão. Isso aí, até orientei as crianças. Falei, o dia que teu pai falar isso para você, filho ou filha, fala, pai, o pastor falou que isso aí não é coisa de crente. E eu não tô falando pro filho repreender pai, não. Mas para refrescar a memória dos pais, né? Os filhos são reflexo, acabamos de falar isso, dos pais. Exato. Se você é um pai que fala palavrão na tua casa, teus filhos vão falar palavrão. Se você é um pai que agride a mulher, porque um dia o teu filho tá agredindo mulheres aí. Exatamente. Se você é uma mãe que não dá bom testemunho dentro da sua casa, sua filha vai dar mau testemunho na rua. Isso de fato é uma regra. É regra. Ah, pastor, mas eu sou bom pai. Bom, depende do que é ser bom pai. Porque tem pai que acha que ser bom é dar coisa para as crianças. Tem pai que acha que ser bom é falar, né, meu filho. Não. O pai precisa impor respeito, a mãe precisa impor respeito. O filho tem que olhar para você e respeitar você, mediante ao seu comportamento. Porque se você não tem moral alguma para isso, esquece. Uma das coisas, eu acredito que você tenha tocado nesse assunto lá na série, é a amizade, né, dos pais para com os filhos, né? Muito importante. A amizade
diálogo, né? Eu com o Lucas e a Tati, a gente temos essa sintonia de amizade. Primeiro eles são os meus filhos, me respeitam como pai, né? E eu também respeito eles como filhos, né? Mas nós temos amizade. Falamos sobre muitos assuntos, alguns assuntos ainda a gente não parou para conversar, porque ainda não está na idade, mas muitos assuntos relacionados à adolescência, à sexualidade, sobre tudo isso a gente já tem abordado muito esse assunto, porque é necessário, né? Porque se eu não, como pai, não falar, lá pessoal aí vai falar, né? Vai falar, de né? forma deturpada. O TikTok tá falando, né? Muito. TikTok tá falando, Meu enfim. amigo, esses dias eu tava na mesa e chega uma altura, não dá pra você falar que Deus fez a criança nascer, que não vai colar mais, Não meu vai, amigo. agora... Nós tivemos que conversar com ela, até nem sei se era a fase certa, porque eu nunca cheguei nessa fase, né? E a Laura já chegou numa idade que ela falou, mas como, peraí, a criança não vem da garça, né? Da cegonha, melhor dizendo, da garça não, da cegonha. Do putz, uma garça. A criança vem da cegonha. E daí, tipo, não, filho, é que pra ter uma criança precisa ter um homem e uma mulher. Daí, tá bom, mas é do beijo? Daí descobre que não é do beijo. Aí então, um dia na mesa, até os meus pais estavam juntos, aí eu tive que falar pra ela tava tão curiosa, mas todo dia, ela tava buscando meio de complementar a informação na cabeça dela. Mas como é que pode uma criança? De onde é que sai da barriga da mãe? Mas se precisa de um pai, por que precisa do pai se sai da barriga da mãe? Como é que é? Aí tivemos que sentar com ela, falar, filho, é assim que funciona. Claro, nós não falamos todos os termos, né, cabíveis para aquele momento. Sim. Ali, certo? E explicar para ela, porque se eu não fizer isso, a internet vai fazer, o OK Google, né? E aí Siri, meu irmão vai falar para ela e às vezes fala de uma forma que ela não tem capacidade de digerir. Isso, por a importância dessa amizade, né? Do pai. A confiança do filho com os pais, dos pais com os filhos, né? Ixi, ativou aqui. E aí, vocês partiram para, então, o sexto tema? Foi o sexto tema. E o sexto tema foi a disciplina da família cristã nos dias atuais. Disciplina, puxa vida, hein? Pai, aqui a vara de marmelo também começou, essa parte da disciplina, ela é extraordinária, né? É maravilhoso e uma das coisas que compromete o bom relacionamento familiar, no modo geral, é a disciplina. Toda família que não é bem disciplinada, eu falo disciplinada em todos os sentidos da vida, é uma família que sofre e padece muito. Disciplinada em todas as áreas da vida. Sentimental, psicológica, financeira, conjugal, no tempo de lazer. Toda família que não é bem disciplinada, uma das coisas que tem matado as famílias dos dias atuais é a disciplina do tempo. Esse é um dos momentos. Meu irmão, sinceramente, para quem está nos ouvindo aí, se eu perguntar para você tem um tempinho? Ninguém tem tempinho mais. Todo mundo está trabalhando igual maluco, querendo ganhar dinheiro, pagar conta. Não dá tempo. Chegar em casa tem que limpar a casa. Aí o tempo para Deus vai sendo diminuído e vai se tornando cada vez mais escasso uma boa leitura da Bíblia, uma aplicação daquilo. E quando menos se espera, a pessoa só está vivendo para comer. Ou está comendo para viver. Aí você já nem sabe mais o que é, né? Você vive para comer ou se come para viver. Isso é uma coisa, tá numa loucura. Essa área da disciplina, vocês pontuaram, ou você pontuou quais aspectos? Porque assim, eu vejo muitos pontos e que eu acredito que você fez uma síntese, né? Isso. Porque são tantos pontos que passaria, né, mais do que 7 dias, né? Muita coisa. Nós abordamos muita coisa dentro desse tópico. Claro que até dentro de uma hora é difícil de falar de mais do que 4, 5 tópicos de forma esclarecedora. Sim. Mas pelo menos 3 dos tópicos foi a tecnologia, o individualismo e a cultura do descarte. Falamos um pouco sobre esses 3 assuntos aí. Uhum. Pastor, o que isso tem a ver com a disciplina? É que toda pessoa disciplinada, pastor Ismael, ela consegue administrar tudo e em todas as áreas da vida. Entende? Toda pessoa bem disciplinada, ela consegue. E isso funciona para os jovens, por exemplo, na escola. Se você não tiver disciplina para ter um momento de estudo, focar ali, se você não tiver disciplina de acordar cedo para chegar na escola com tempo sem que a tua cabeça já fique perturbada logo na primeira hora do dia, o restante do dia vai ser péssimo. Então, nós tivemos alguns tópicos, falamos sobre o desafio da disciplina nos dias atuais. E o maior tópico, o maior problema é a disciplina com relação às redes sociais,
o tempo de internet e a tecnologia. A gente se perde com a tecnologia. Sim, exato. Eu, por exemplo, eu amo tecnologia. Rapaz, eu fico se eu pudesse, eu teria muita coisa na minha casa. Eu amo câmeras, eu amo aparelho celular, relógio eletrônico hoje. Eu só ainda não cheguei no carro, né? Elétrico, né? Que ainda não. Quem sabe um dia vem um BYD aí, né? Mas, em suma, a tecnologia tem sido um grande problema para que haja uma disciplina familiar e em todas as áreas da vida. Um camarada chega cansado do serviço, ele pega o celular e fica 2, 3 horas na frente do celular e os filhos querendo uma atenção. E vice-versa. A mulher querendo uma atenção, o marido querendo uma atenção. As pessoas estão mergulhadas na tecnologia ao ponto de que eles não conseguem administrar o que é muito precioso ao ser humano, que se chama tempo. Tempo. Disciplinar para ter tempo. Tempo. Porque, meu irmão, o dia tem 24 horas, sabemos disso. Boa parte do dia nós passamos fazendo o quê? Dormindo. A gente dorme. E nesse período que nós estamos dormindo, embora alguns falem que não estamos fazendo nada, estamos repondo energia para poder readministrar o tempo que vai vir, que virá, certo? Vai vir não, né? Que virá, e para termos um bom proveito em todas as áreas. Depois do tempo de sono, uma base, um padrão de horas trabalhadas, são 8 horas, né? De 8 a 10 horas aí trabalhadas. Então nós já temos 18, supomos que 10 horas, 18 horas já foi consumido o nosso tempo. O que a gente vai fazer agora? 19, 20, 21, 22, 23. Temos 6 horas para administrar. E a família bem disciplinada, ela administra bem o tempo. Eu tenho um grande problema, até esses dias um amigo brincou comigo, né? Ele me chamou para uma ocasião e eu falei, rapaz, não vai dar, eu não consigo fazer as coisas. Eu sou uma pessoa, eu sou bastante sistemática, principalmente com compromissos. Então, gosto muito de que tudo esteja alinhado no tempo certo, gosto de pensar com antecedência, eu gosto de calcular se vai dar certo, se não vai, o tempo. E se você falar, vamos pescar, a primeira coisa que eu faço, não, eu só vou pescar se eu não tiver que me preocupar com hora para voltar. Eu gosto muito de pescar, né, demais da conta. Se falar assim, não, eu tenho que pescar, mas 5 horas da tarde, nem vou. Entendo. Porque minha cabeça não vai me deixar aproveitar aquele tempo. Então eu gosto de falar assim, vamos, que dia que podemos, tal dia. Aquele dia lá é aquilo. Eu me programei para aquilo. É um exemplo que eu estou dando, então, dentre tantos exemplos. Então falamos muito sobre a disciplina familiar nos dias atuais. E o descarte e a disciplina do descarte, foi isso? Exatamente. Então, é assim, precisamos, meu irmão, administrar tudo. Bem o nosso tempo. É que eu só falei do tempo aqui, da tecnologia, pouca coisa, mas existe muitas áreas da vida. Disciplina para poder prestar um culto a Deus, disciplina para ler a Bíblia, disciplina para poder se divertir com a família, disciplina no seu trabalho, para você não se sobrecarregar dentro do seu trabalho, assumindo coisas que não compete a você querer assumir tudo. Disciplina ministerial. E, pastor, acontece que eu acho que assim, os primeiros dias ou mês, talvez, que a gente vá administrar essa questão do tempo, né, para as coisas, se torna um pouquinho difícil, se torna ali um pouco trabalhoso. Depois acaba se tornando automático, né? Acaba que você consegue administrar isso de forma automática, né? Porque daí se tornou disciplina, né, ela passa a ser automática, né? Exatamente. E por último, nós entramos no último tópico, que foi a família cristã. O primeiro foi o propósito de Deus com a família cristã, certo? Com a família. O último foi a família cristã no plano de Deus. Família cristã no plano de Deus. No plano de Deus. E encerramos nesse capítulo que foi magnífico. Foi lindo, graças a Deus. Foi um momento ímpar para toda a igreja, oramos com toda a família ali. E eu falei um pouco sobre a ordem de Deus a Noé, quando Deus ele se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem se tornou perverso, a terra se tornou imoral, nada chegava mais às narinas de Deus como um cheiro suave e agradável. E daí falei um pouco sobre o antropomorfismo, né? E uma das coisas que nós falamos nesse assunto sobre o arrependimento de Deus é que Deus não se arrepende como homem, né? Que fique bem claro. Então Deus se arrepende. Não, é que a melhor maneira de caracterizarmos o que houve, o que se passou ali no conceito divino, tentando de alguma maneira atribuir sentimentos humanos
há uma divindade. Sim. Então isso é o antropomorfismo. Atributo de Deus, não é um dos atributos de Deus é que ele não é como homem em hipótese alguma. Mas para a gente conseguir colocar uma linguagem que a gente possa compreender, existe esse termo antropomorfismo, né? Como, por exemplo, está falando lá em Apocalipse, que ou você é frio ou você é quente, porque se você é morno, eu vou vomitar você da minha boca, né? Apocalipse 3, quando ele fala para a igreja de Laodiceia. Isso. É uma linguagem de antropomorfismo, né? Não literalmente, ele não vai vomitar nada. Obviamente. Nada assim disso. como o arrependimento de Deus é uma linguagem de antropomorfismo para que a gente possa entender o quanto Deus estava abominando, né, o que o ser humano estava fazendo. E aí tem muitos casos na Bíblia sobre o sentimento de Deus, como por exemplo a ira, né? Porque a sua ira, o salmista diz, porque a sua ira dura só um instante, no seu prazer está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se fosse ser humano, não vinha alegria pela manhã, vinha a morte, né? O ser humano na ira mata, faz loucura. Deus na sua ira, ele trata o ser humano e pela manhã tem alegria, tem sorriso, enfim. Então eu falei um pouco sobre isso, eu expliquei e eu falei sobre Noé. Que Deus ele vai destruir tudo na terra, tudo e todos os animais, com exceção aqueles que ele ordena a Noé que coloque na arca, mas Deus olha para Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Magnífico, Lucas. Aí eu entrei por aí e falei o seguinte, por causa de você, Deus está salvando a tua família. Aí nós voltamos lá para aquele primeiro assunto. Mas isso se só a mulher é crente... Por causa de você, Deus está salvando a tua família. Porque Deus achou graça em você. Eu tô arrepiado aqui. Porque Deus achou graça em você. Raabe, olha um exemplo, uma meretriz. Porque Deus achou graça em você. Deus está salvando a tua família. Mas o meu marido. Não tem problema. Se Deus achar graça em você. Por isso que é importante eu fazer o meu papel, a minha parte, sem ficar querendo colocar as minhas responsabilidades em cima daquilo que alguém dentro da minha casa vai ou não fazer. Eu não preciso depender disso. Eu tenho o meu papel com Cristo. Eu tenho o meu papel como responsável dentro da minha família. Seja o papel de filho, seja o papel de pai, seja o papel de mãe, de marido, de esposa, e por aí vai. E nós falamos sobre isso. Deus tem um plano, pastor Ismael, para a família. Você que está assistindo, Deus tem um plano para a sua família. Não, a sua família não é obra do acaso, não foi um momento de loucura de Deus ou um momento de descontração e de repente, nasceu uma família. Não foi isso. Deus planejou a sua família. Por isso entramos nisso aí, a família cristã no plano de Deus. Deus planejou, Lucas, a sua família. Deus planejou o futuro, o seu futuro, da sua família. Entende isso? Você que está assistindo, Deus tem planejado o futuro da sua família. Então, quando todo mundo estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, inclusive, pode ler o texto, Deus não falou da família, que achou graça na família. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso é magnífico. Diácono Gesiel pregou essa mensagem ontem na igreja, né, filho? Isso é magnífico. E assim, foi fantástico, né? Foi um momento de comunhão na igreja também maravilhoso. E sabe, por que eu falo do plano de Deus aqui, pastor Ismael? Porque assim, se Deus se irasse como nós nos iramos e se arrependesse como nos arrependemos, sabe o que ele faria? Não eu achei graça em você. Eu não vi pessoa igual a você aqui na terra. A terra tá má. A terra se corrompeu. Então o que eu vou fazer? Vou deixar você vivo, entra na arca com os animais, e daí eu vou te dar um sono, igual deu a Adão, e da sua costela eu vou formar daí a Aurora, a Benedita, seja lá quem for. E daí pronto, você já não tá no Éden mais, não vai cometer o mesmo problema da Eva lá. Mas Deus não fez isso, pastor Ismael. Deus pegou um homem que era um homem abençoado, Deus viu graça, Deus achou graça em Noé, falou assim, não, calma aí, eu não vou desconstruir a tua família. Deus não destrói família para construir outra família. Tá bem claro isso. Exato. É uma obra. Foi Deus. Calma aí, Deus destruiu uma família para constituir outra família. Aí fica os seus filhos lá, uma coisa assim. Não é por coloca aí, né? Deus no meio disso, tá? Pastor, ação eu humana. vejo casos de família que passou por. Tem casos e casos, não é nenhum momento para isso. A gente pode sentar um dia para falar sobre isso. Mas Deus não destrói família. Deus constitui família, Deus une família e Deus tem um plano para a família. Tanto que quando ele olha para Noé, sabe o que Deus fala para ele? Noé, faz assim, filho, constrói uma arca. Isso, betuma ela por dentro e por fora. E supõe que a família está trabalhando nesse projeto aqui. Importância da união da família, né? Aí Deus diz o seguinte para ele,
pega você, a tua esposa, os teus filhos e a esposa dos teus filhos e dá sequência no plano. Foi isso que Deus falou. Então, dá sequência no plano de Deus através da sua família. É isso que Deus quer. É isso que Deus está querendo para sua casa. Ah, mas tudo está muito ruim, as famílias estão se desfazendo. A sua família não. Deus chamou você e falou, coloca a tua família na arca. E através da sua família o meu plano vai seguir. Importantíssimo, hein? Isso é maravilhoso. Não, isso é desbravador, né? Não tem como interromper o plano de Deus, Não nós tem. compreendemos o propósito de O Deus. propósito. Entende? Isso é fantástico. Essa série, eu vou pedir para que você me mande ela por e-mail, né? Vou copiar, né, essa mensagem aí, porque eu acho lindo isso e assim como as pessoas cantam o hino de outros, eu também gosto de pregar a mensagem dos meus amigos que não existe problema algum em nada disso. não, imagina, né? Eu fico feliz às vezes quando eu vejo alguém fazendo um esboço, né, maravilhoso aí para trazer à igreja e dentro daquele esboço eu consigo também transmitir à nossa igreja. Exemplo disso é quando eu vou para a Escola Bíblica de Obreiros todo ano. Quando eu vou para Londrina, eu volto com mensagens para muito tempo, né? Eu e Valdinei e tantos outros pastores que estão indo. Wesley, eu quero agradecer muito, tá, a sua presença hoje aqui no estúdio. Eu que agradeço. Tá, então assim, foi maravilhoso esse momento que a gente teve aqui, tá? E continue nessa graça, nesse vigor, nessa força. A igreja de Ibaiti, ela tá de parabéns, né, com esses projetos. O campo, né? O Tem campo, crescido, sim. graças a Deus. E eu digo lá no sentido de que abre-se ali uma oportunidade para tratar de assuntos tão importantes que Muito assim pertinente. são muito pertinentes para o tempo contemporâneo. E vivemos dias que precisa se levantar profetas que profetizam mensagens verdadeiras, né? Já não basta aí tantos escândalos que se vê pelo mundo evangélico, mas perseveremos, continuemos nessa batalha de colocar a casa de Deus, como o pastor, esses dias estávamos numa reunião e ele disse, por essa causa te deixei em Creta, né? Que colocar as coisas em boa ordem, né? E eu achei maravilhoso isso porque independente do tamanho do rebanho que Deus nos confiou, a gente precisa colocar em boa ordem sempre esse rebanho para comer a melhor pastagem, Exatamente. viver tranquilo, né? Beber da água fresca e mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, está tranquilo porque sabe o Deus que serve. Exatamente, é isso mesmo. Bom, eu agradeço pela oportunidade aqui de nos receber, a toda a equipe aqui do Conectar Podcast. É uma alegria compartilhar desse momento. Legal. Né, com todos vocês aqui, bem recebido, um ambiente muito agradável, um momento de muita comunhão e, claro, uma conversa aí descontraída. E eu tenho certeza de que esse podcast pode alcançar muitas vidas. Isso. E assim como vai Nosso alcançar objetivo. muitas vidas e trazer crescimento em enlevo, né, às pessoas, às famílias. E poder ter falado rapidamente dessa série Família Blindada foi uma alegria e compartilhar desse momento de comunhão com os irmãos. Legal. Uma das regras desse programa seria o Wesley ter trazido um presente pra gente, né, Lucas, pro estúdio. Ele não lembrou de trazer, porque eu havia já falado para ele, mas o presente que ele vai nos dar será o esboço. Eu vou tirar uma foto. Bem bonita, Lucas. É verdade, mas será o esboço eu envio lá, verdade mesmo, nem lá na cabeça, saí correndo da oração lá na empresa e vim pra cá. Bom, mas, né? Bom, enfim. Mas é possível, eu vou trazer um... É possível, né? Não é impossível, não. Gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tá? Outros episódios virão com o pastor Wesley. Acredito que a gente vai estar marcando muito em breve aí com o pastor Wesley e também a sua esposa, a irmã Andressa, para a gente falar de empreendedorismo, porque eles são empreendedores, né? São empreendedores já há algum tempo e nós vamos trazê-los aqui para falar sobre essa área de empreendedorismo e vai ser muito legal, até inclusive já teve aí trabalhos no nosso campo que
pregou sobre esse assunto de empreendedorismo, né? Então eu acho um assunto relevante para trazê-lo aqui novamente, juntamente com a sua esposa. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia, muito obrigado, pastor, por ter estado com a gente aqui. Obrigado, Lucas, mais uma vez aí, nosso técnico de som, né? Deu um pouquinho de trabalho hoje, né? Tava tudo funcionando perfeitamente bem, de repente as coisas começou, mas é assim mesmo, né? A gente está se ajustando, você sabe disso, né? E logo a gente vai estar bem afinadinho, trazendo sem nenhum probleminha. Tá? Então, um forte abraço para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixa o seu joia aí, por favor, gente. O que é isso? Não custa nada. Vai lá e plim, dá um joia lá, rapidinho. Né? Dá um clique ali no joia. Tá? Faça um comentário, tá bom? E Deus vai abençoar a sua vida. Quem sabe você tem algum questionamento, como o pastor falou? Deixa nos comentários lá. Tá? E ele mesmo vai ter acesso ali para poder responder o seu questionamento ali. E também temos o canal da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baiti. Tá? E lá contém várias mensagens, inclusive A série toda está lá. A série toda está lá. O pessoal que participou vai ser entregue certificados para esse pessoal. É muito legal. Tá bom? Então, um forte abraço, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. E em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração de todos. Paz seja convosco.